É por isso que a história de José é fabulosa demais. É fabuloso demais ver um jovem que nunca roubou a glória para si mesmo, que nunca usurpou ser igual a Deus. Por isso que José é um tipo de Jesus, por isso que José tipifica Jesus, porque ele foi vendido, traído, humilhado, mas ele jamais procurou a glória para si mesmo. Antes ele permaneceu fiel, e em todas as coisas ele não pecou contra Deus. Não pecou contra Deus. Não usurpou ser igual a Deus, não usurpou estar no lugar de Deus. Sabe o que ele disse para a mulher de Potifar, quando você começa a ler o texto? Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Diante do assédio sexual, diante daquela mulher, que estava lhe oferecendo os seus serviços, que estava oferecendo o seu corpo, ele olha para aquela mulher e diz: como eu vou cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Como eu posso trair essa confiança de Deus? Quando o copeiro Mor e o padeiro Mor pediram para que ele interpretassem o sonho, sabe o que ele disse para eles? Não pertencem a Deus as interpretações? As interpretações não são minhas, eu sou instrumento. Se Deus quiser me revelar, Ele vai me revelar a interpretação dos seus sonhos, porque a interpretação dos seus sonhos pertencem única e exclusivamente a Deus. A Deus. Para Faraó ele disse a mesma coisa. Quando o Faraó pergunta: você vai interpretar o meu sonho? Ele diz para Faraó: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Ele não usurpou, tipo, não, eu sou o cara. Quantos sonhos você tem que você quer que eu interprete? Eu vou interpretar quanto você quiser, mas tem uma taxinha, tem algo que eu preciso. Não, Faraó, não, é Deus quem vai dar uma resposta favorável a você. Quando você tiver um sonho, busque em Deus a resposta para esse sonho, porque Deus é o único capaz de dar uma resposta favorável para a tua vida. Somente Ele. Eu não tenho a resposta para os seus questionamentos, eu não tenho a resposta para as suas dúvidas, mas eu creio num Deus que tem todas as respostas para a tua vida. Ele tem. Quando José encontrou seus irmãos pela primeira vez, ao invés de escorraçá-los da presença dele, ele diz assim: façam o seguinte e viverão, pois eu temo a Deus. A resposta de José para os seus irmãos: ajam da seguinte maneira, façam isso para que vocês vivam, pois eu temo a Deus. Um versículo que segue toda a minha vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer sabedoria? Que o temor do seu coração esteja em Deus. Quando você for fazer algo para Deus, não faça para você, faça para Deus. Diga: eu temo a Deus. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 45.
Depois da morte de Jacó, seus irmãos ficaram com medo. E é nessa época que José se revela aos seus irmãos aqui, agora, nesse texto que nós vamos ler, do capítulo 45, versos 5 ao 8. Quando José se revela aos seus irmãos, ele diz: agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá. Olha o que José diz, quando ele se revela para os seus irmãos: não fiquem tristes com vocês mesmos, não se irritem, por vocês terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida, que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva, por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Não foi, fiquem em paz. Talvez José ali, se fosse um de nós, iríamos estourar com os nossos irmãos. Rapaz, agora o couro vai comer para o lado de vocês. Vocês vão suar, vocês vão penar, né? Porque a minha vingança vai ser terrível, a minha mão vai pesar contra vocês. José não fez nada disso. Fiquem em paz. Não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus que me enviou para cá, com o propósito de salvar um remanescente. Não fomos nós que crucificamos Jesus. Ele, Jesus Cristo, se entregou por amor a nós, para preservar um remanescente fiel a Ele. Percebe a analogia? Percebe o tipo? Como José tipifica Jesus? Como o perdão está intrínseco dentro do coração deste homem? O perdão faz parte do caráter deste homem. Não foram vocês. Não foram vocês. Eu dou a vida, disse Jesus. Ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida, disse Jesus. Olha o que Jesus fez por nós. Olha a forma como José trata os seus irmãos. Depois da morte, eles ficaram com medo. Agora sim, o pai morreu, ele vai se vingar. E José mais uma vez diz: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. O pai morreu. A grande hora, a hora da vingança. Não, a hora da continuidade de uma vida, de um homem que tinha uma vocação, que tinha um propósito, que era ser fiel a Deus acima de todas as coisas. Não tenham medo. O que Jesus disse para nós? No mundo tereis aflições. É como Jesus diz: não tenham medo. Eu vou sustentar vocês e os filhos dos filhos dos filhos dos filhos de vocês. Não tenham medo. Não tenham medo. Apenas vivam debaixo de um propósito que já foi estabelecido por Deus para a tua vida. Para a tua vida. É por isso que José foi abençoado por Jacó. Jacó disse assim para José: José é uma árvore frondosa, frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras, uma grande árvore
que dá muitos frutos, cujos galhos avançam sobre o muro. Não era uma poça d'água, não era um riozinho, não era. Essa fonte de água que José estava plantado é o próprio Deus, a fonte das águas vivas. Foi Deus quem plantou a sua vida, e Ele plantou a sua vida para que você frutifique. Você não está plantado numa poça d'água. Você não foi e não veio a esse mundo como obra do acaso. Foi Deus quem te escolheu desde o ventre da tua mãe.